Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem está com o livro, nós estamos meditando a força do silêncio contra a ditadura do ruído, do Cardeal Sará. Nós estamos na página 114, tá? Estamos quase chegando já na metade do livro, hein? Um livro maravilhoso. O tema da pregação é um tema muito forte, hein? Quando o silêncio de Deus parece abandono. Quando Deus silencia, ou seja, eu não escuto a voz dele, eu não sinto Deus, eu não ouço a Deus, a sensação é de que Deus me abandonou. A sensação é de que Deus não está comigo. Então, quando o silêncio de Deus parece abandono. Será que o silêncio de Deus é abandono? Será que o silêncio de Deus é Deus que se esqueceu de você? Que te deixou sozinho, sofrendo neste mundo? Como responder às pessoas que, um tanto confusas, dizem que Deus não está interessado em mim? Ele sempre fica em silêncio? E o Cardeal Sará começa a responder. Não é fácil de encontrar uma linguagem adequada para falar de maneira respeitosa e fecunda aqueles que se sentem abandonados por Deus. Temos de nos armar de uma fraterna compaixão e de uma prudente pedagogia e nos deixar levar por meio da oração, obra do Espírito Santo que abre o coração à palavra de Deus. Com amizade e delicadeza é preciso sugerir que essas pessoas aceitem o mistério do silêncio divino. Gente, a primeira coisa, você precisa aceitar o mistério do silêncio divino. Muita coisa nos causa angústias, é porque a gente não aceita aquele silêncio de Deus. É porque a gente não aceita aquele sofrimento. Como diz a palavra em Eclesiástico, Eclesiástico capítulo 2, abra aí sua Bíblia. Eclesiástico capítulo 2. Precisamos aceitar. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus. Gente, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Sofre as demoras de Deus. Ah, mas Deus não fala comigo. Ah, mas Deus está demorando. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus. Espera com paciência. A fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Veja, a primeira coisa, é preciso sugerir que essas pessoas aceitem o mistério do silêncio divino, propondo-lhes um ato de abandono e de fé na dimensão salvífica do sofrimento. Este sofrimento vai salvar você. Este sofrimento vai salvar você. Este sofrimento vai purificar você. Então, aceita o que te acontecer, aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Pois é pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação.
Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. Essa palavra, ela precisa entrar no nosso coração. Se alguém está fixado em certezas materialistas e racionalistas, então irá preferir a ideia desse hipotético abandono de Deus. Então, se eu tenho uma visão puramente materialista, eu vou acreditar que Deus me abandonou. Eu vou acreditar que Deus não está comigo. O amor envolve, por essência, um salto no desconhecido. A modernidade se compraz em ver no silêncio de Deus a prova fácil da sua inexistência. Se o mal e o sofrimento existem, então não é possível que Deus exista. Olha como é pobre o argumento de uma pessoa que não fez uma experiência com Deus. Ora, se o mal existe, se o sofrimento existe, logo Deus não existe. Não. Não. Não se esqueça que o nosso Deus morreu no maior sofrimento. Não se esqueça que a cruz não foi a derrota. Meu irmão e minha irmã, toda vez que você sofre, você precisa o quê? Entender que você precisa olhar para a cruz. A cruz não foi derrota. A cruz não foi derrota. E na sua vida, se você crer em Deus, se você permanecer com Ele, se você for fiel a Ele, se você tiver paciência, na cruz na tua vida, se você estiver unido a Cristo, ela também não será derrota. Eu sempre me recordo da voz soluçante de uma criança muçulmana de 7 anos que em lágrimas lamentava. Uma criança muçulmana de 7 anos que em lágrimas lamentava. Alá existe? Por que permitiu que meu pai fosse morto? Por que não fez nada para impedir esse crime? E nós já vimos sobre isso na pregação passada, hein? Em seu misterioso silêncio, Deus se manifesta na lágrima vertida pela essa criança, que sofre, e não na ordem mundial que justificaria essa lágrima. Onde que Deus está nesta hora? Na lágrima dessa criança. Deus está sofrendo com essa criança. Deus não está feliz com esse crime. Não foi Deus que fez esse crime, mas o ser humano na sua liberdade fez o crime. Onde está Deus nessa hora? Na lágrima dessa criança. Na dor dessa criança que com 7 anos perdeu seu pai. E por que Deus não impediu? Já conversamos sobre isso. Para Deus impedir o mal no mundo, Deus teria que tirar a liberdade das pessoas. Deus não pode tirar a liberdade das pessoas. Mesmo que essas pessoas escolham as coisas más, Deus respeitará para sempre a liberdade do homem, o livre-arbítrio do homem, de escolher o bem e de escolher o mal. Deus tem sua maneira silenciosa de ficar perto de nós em nossas provações. As manifestações externas nem sempre são as melhores provas dessa proximidade. Por vezes, nossos amigos mais próximos estão longe de nós, o que não os impede de nos amar com mais força. Um pai não está necessariamente ao lado de seus filhos em todas as ocasiões de suas vidas, mas nem por isso ele está menos preocupado com eles. Então veja, uma proximidade física nem sempre é prova de amor. E a distância não significa abandono. Você pode ter uma pessoa muito perto de você que na verdade não te ama. E você pode ter alguém muito distante de você que de verdade te ama. Então não é porque você não está ouvindo Deus, porque você não está sentindo Deus, que Deus não está contigo. E que Deus não lhe ama e que Deus lhe abandonou.
Deus é um pai que pode parecer distante. Muitas vezes eu entendo, Deus pode parecer distante. Mas esse pai interessa-se por nós como se estivesse o mais perto possível de nosso coração. Às vezes, Deus nos ergue até o topo da cruz, deixando-nos crescer na provação, a fim de experimentar nosso progresso e a nossa intimidade com Ele. Devemos assumir o sofrimento como uma parte da nossa humanidade. Gente, o sofrimento faz parte da nossa humanidade. Tanto é que Jesus sofreu, porque tem muitos de nós que dizemos assim, mas por que eu estou passando por isso? Eu não mereço passar por isso. O que eu fiz para merecer isto? Você precisa começar a entender que o sofrimento faz parte da humanidade. E nós sabemos aonde começou o sofrimento. Abra aí sua Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 3. Depois do pecado, o sofrimento agora, ele vem ao mundo. Versículo 16 ao versículo 20. Disse também a mulher, multiplicarei os sofrimentos do teu parto. Darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido e tu estarás sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem, porque ouvistes a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó e pó te hás de tornar. Até aqui é suficiente. O sofrimento começou a fazer parte da humanidade. E lembre-se, Cristo, não tendo pecado nenhum, sofreu muito mais do que todos nós. Então a contemplação da cruz nos ajuda. Toda vez que você estiver sofrendo, olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz, o mistério da cruz, o mistério da cruz. Para que você não desespere, para que você não desanime. Então você tem que olhar para a cruz e dizer, e olhar e ver, o meu Jesus também sofreu. Então eu vou sofrer unido a Cristo. Consigo entender que alguém que nunca reze seja incapaz de compreender a palavra silenciosa de Deus. Ou seja, quanto menos a gente reza, menos a gente consegue compreender o silêncio de Deus. No entanto, quando amamos, percebemos sempre o menor gesto do ser que amamos. Dá-se o mesmo na oração. Se estamos acostumados a rezar com frequência, podemos compreender o sentido dos silêncios de Deus. Então, quanto mais você reza, mais você vai conseguir compreender o silêncio de Deus na sua vida. Há sinais que apenas duas pessoas apaixonadas podem entender. Ou seja, quanto mais você ama aquela pessoa, mais você compreende o silêncio dela. Por isso que com Deus, quanto mais eu amo a Deus, quanto mais eu rezo, mais eu vou conseguir compreender o silêncio de Deus na minha vida. Só quem é de oração é capaz de entender os sinais silenciosos de afeto que Deus lhes envia. Deus é um amigo discreto, que partilha alegrias, tristezas e lágrimas sem nada esperar em troca. É preciso acreditar nessa amizade. Apocalipse de São João fala de maneira particularmente poética do silêncio do céu. Qual é o sentido dessas linhas que suscitam tantas interpretações? No céu não existem palavras. Lá em cima, os bem-aventurados comunicam-se sem palavras. Um grande silêncio de contemplação, de comunhão e de amor.
Na pátria celeste, todas as almas estão unidas a Deus. Seu alimento é vê-lo. As almas são totalmente tomadas por seu amor a Deus em um arrebatamento absoluto. Há um grande silêncio porque as almas não precisam de palavras para estarem unidas a Deus. A angústia, as paixões, os medos, as dores, os ciúmes, os ódios, os anseios desaparecem. Existe apenas um único colóquio de coração e coração com Deus. O abraço das almas e de Deus é eterno. E eu quero que você entenda uma coisa. Um dia a sua dor vai passar. Um dia o seu sofrimento vai passar. Mas onde que está Deus? Onde que está Deus? Deus está vendo o sofrimento da humanidade. Um dia isso vai passar. Um dia Deus vai acabar com o sofrimento. Um dia Deus vai acabar com toda lágrima. Mas calma, é no tempo de Deus, não no nosso tempo. Abra aí sua Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Apocalipse 21, versículo 4. Enxugará, futuro, enxugará toda lágrima de seus olhos. Você sofreu muito nessa terra já. E eu tenho que dizer que você ainda vai sofrer. Você já chorou muito e ainda vai chorar. Mas a promessa para você é que um dia Ele vai enxugar a tua lágrima. Enxugará toda. Sabe toda lágrima? Não vai ficar mais nenhuma lágrima, não vai ficar mais nenhuma tristeza, não vai ficar mais nenhuma dor. Enxugará toda lágrima de seus olhos e já não haverá morte. Já não haverá morte. Não haverá luto. Não haverá grito. Não haverá dor. Porque passou a primeira condição. Então, enquanto estamos na primeira condição, que é esta terra, então nós temos lágrima, nós temos morte, nós temos luto, nós temos grito, nós temos dor. Porque nós estamos na primeira condição. Quando passar essa primeira condição, e tem muita gente da sua família, que já passou pela primeira condição, e eles já não têm mais nenhuma lágrima nos olhos. Eles já não têm mais nenhuma dor, nenhuma lágrima, nada. Eu estou falando de pessoas da sua família que foram ao céu. As pessoas da sua família que foram para o céu, elas já não têm mais lágrimas nos olhos. Elas já não têm mais morte, elas já não têm mais luto, elas já não têm mais grito, elas não têm dor, porque elas passaram pela primeira condição. Calma. Deus não te abandonou. Deus não abandonou a humanidade. O céu é o coração de Deus e esse coração é eternamente silencioso. Deus é a ternura perfeita que não precisa de palavra alguma para se difundir. O paraíso é como uma enorme sarça ardente que jamais se consome, assim como o amor que nela arde se difunde com vigor. Lá em cima, o amor resplandece de uma chama inocente, de um puro desejo de amar infinitamente, de mergulhar na íntima profundeza da Trindade. No Apocalipse de São João. Você já está no Apocalipse. Vamos para Apocalipse 8. Apocalipse 8. Apocalipse 8, versículo 1. No Apocalipse, nós vemos descrições misteriosas. O silêncio do céu é um silêncio de amor, de oração, de oblação e de adoração. Quando enfim abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu durante cerca de meia hora. Versículo de 3 a 4. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto do altar como um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono.
A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Um silêncio do céu, portanto, é um silêncio de amor, um silêncio de oração, de oblação, de adoração. Esse incenso que sobe é o incenso que revela a adoração. Os santos padres da igreja refletiam muito sobre essas questões. Eles sabiam que o silêncio expressa a suprema liberdade do ser humano com Deus. Eu penso muitas vezes em meu predecessor na Sé, Dom Raymond Mary, e eu não sei falar esse nome aqui. Ele ficou preso por quase 9 anos em um lugar sórdido. 9 anos preso. Estava proibido de falar com quem quer que fosse. Nesse silêncio aparentemente tão terrível, uma espécie de agressão gélida e escura, ele teve de se voltar a Deus para sobreviver. O silêncio imposto por seus atormentadores tornou-se sua única expressão de amor, sua única oferta a Deus, sua única escada para subir ao céu e conversar com Deus, face a face, como alguém que fala com seu amigo. Misteriosamente, seu calabouço lhe permitiu entender um pouco o grande silêncio do céu. Durante longos meses esperava ser brutalmente assassinado, ser eletrocutado ou espancado. Foi-lhe dado compreender que o mistério do mal, o mistério do sofrimento e do silêncio estão intimamente ligados. Graças a um encontro íntimo com Deus e no silêncio, ele enfrentou com serenidade suas provações diárias. Sabia que a sua vida não acabaria em uma prisão miserável. Sabia que a sua prisão era como um campo arado. Ele semeava diariamente sua vida como alguém que semeia grãos, plenamente consciente de que aqueles que semeiam em lágrimas ceifarão com alegria. Essa palavra é para você. Aqueles que semeiam em lágrimas ceifarão com alegria. Eu não sei se eu acho essa passagem que me veio agora na cabeça. 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios. Não, Romanos. Desculpa, Romanos. Romanos capítulo 8. Aqui, Romanos capítulo 8, versículo 18. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Gente, olha o que Paulo está falando. Paulo está falando, os sofrimentos da minha vida não têm proporção com a glória que vai ser manifestada. E eu pergunto para você, você acha que Paulo, ele era um homem de sofrimento ou não? Será que Paulo era um homem de sofrimento ou não? O que você acha? Vamos ver, aqui achei. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Paulo, em Romanos, está dizendo: eu tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória que eu vou receber na ressurreição. Aí alguém pode dizer, mas Paulo, será que Paulo sofreu? Vamos ver. 2 Coríntios 11, 24. Recebi 5 vezes dos judeus os 40 açoites menos 1. 3 vezes fui flagelado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei uma noite e um dia passei no abismo. Viagem sem conta, exposto a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte dos meus concidadãos, perigo da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhos e fadigas, repetidas vigílias, com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez, além de outras coisas, a minha preocupação cotidiana, a solicitude por todas as igrejas. Será que Paulo era um homem de sofrimento?
Aqueles que semeiam entre lágrimas ceifarão com alegria. Para além da angústia, para além de tantas humilhações físicas e morais, o silêncio deu-lhe força e coragem, humildade e abnegação. Amado irmão e amada irmã, o sofrimento que você está passando nunca foi e nunca será um abandono de Deus. Deus não te abandonou nesta dor. Deus não te abandonou neste sofrimento. Mas esse sofrimento você deve aproveitar para crescer, para se humilhar, para progredir na santidade. Deus está contigo. E eu digo mais, é no sofrimento que Deus está mais perto. É no sofrimento que Deus está mais perto. O sofrimento prova que você é agradável a Deus. E eu vamos terminar esta pregação mais uma vez, lendo a passagem de Eclesiástico, capítulo 2. Eu quero que você abra aí sua Bíblia. Eclesiástico, capítulo 2. Nós terminamos lendo mais uma vez essa passagem. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência. Dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor permanece firme, na humilhação tem paciência, pois é pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus, Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho, espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. Amém. Dá um beijo na sua palavra. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Obrigado, Jesus, por esta pregação. E eu tenho certeza que esta palavra foi uma palavra de esperança para muita gente. O teu sofrimento. Aqueles que semeiam entre lágrimas. Aqueles que semeiam entre lágrimas ceifarão com alegria. Se hoje você está ceifando lágrimas, você vai colher alegrias. Permanece fiel a Deus. Permanece fiel a Deus. Ora, como você está fazendo esses 40 dias. Ore, reze, porque cada vez mais você vai entender os mistérios de Deus e para onde Deus quer te levar. Esse sofrimento não é para parar você, não é para bloquear você. Deus quer te levar para outros estágios. E o sofrimento é como se fosse, muitas vezes, um outro nível que você precisa passar. Sabe, é como se Deus precisasse que você transpassasse para outro nível, mas para passar para esse outro nível você precisa passar por uma grande prova. Gente, a nossa vida é assim. Me vem até na cabeça quem já jogou muito videogame. Lembra do videogame quando você joga aquele jogo de fase? Naquele jogo de fase, onde você vai passando várias fases, ganhei uma fase, ganhei outra fase, e sempre é um sofrimento. Mas tem horas que você, para passar para um outro nível, você vai ter que enfrentar o chefão, né? A gente fala que é o chefão. Ou seja, é muito difícil passar por aquele chefão daquele jogo, mas quando você passa, significa que você atingiu um outro nível. Deus está permitindo você passar por esse sofrimento, porque Ele quer te levar a outros níveis. Deus não te abandonou, mas não o abandone. Continue orando com sabedoria, com força, e Deus vai te guiar sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.